5 sintomas silenciosos que quase ninguém percebe. Quando a maioria das pessoas pensam em TDAH, já imaginam uma criança agitada, impulsiva, que interrompe a aula toda hora e não para sentada. Mas existem muitos casos que não são assim. Alguns são silenciosos, aparência de organizados por fora, mas caóticos por dentro. Eu já acompanhei uma criança que era considerada boazinha. Ela não dava trabalho, não interrompia a aula, não enfrentava o professor, mas chegava em casa todos os dias exausta. Chorava por qualquer pequena frustração, demorava horas para começar a tarefa. Se dizia burra, que todo mundo conseguia, menos ela. Mas na escola, ninguém suspeitava de nada. E aqui já entra o primeiro sintoma silencioso, que é o esforço invisível. Algumas crianças com TDAH passam o dia tentando compensar suas dificuldades. Elas se forçam a prestar atenção, se policiam o tempo inteiro, gastam energia para não parecer distraída. O custo disso é enorme. É como manter vários aplicativos abertos num celular velho. Ele vai funcionar, mas vai ficar travando e superaquecer. Por fora, o que a gente vê é uma criança esforçada, que você percebe que ela está tentando genuinamente. Mas por mais que ela tente, não consegue entregar o que é esperado dela. A psicologia chama isso de esforço compensatório, ou em casos mais específicos, o masking, que é o mascaramento. E isso é mais comum em meninos. Gera fadiga cognitiva extrema. Para uma criança neurotípica, filtrar o barulho do ventilador, o colega mexendo no estojo, e o pensamento sobre o recreio é automático. Mas para a criança com TDAH, esse filtro é como se fosse manual. Ela gasta o dobro da energia para entregar metade do resultado visível. E muitas das vezes, ao chegar em casa, essa criança pode ter crises de choro, irritabilidade ou desligar completamente, o chamado shutdown, porque é como se a bateria dela tivesse acabado. Aí, às vezes, você vai para ensinar a lição de casa e ela não consegue sequer ler uma frase. Não é falta de vontade, é esgotamento do estoque de neurotransmissores. E a criança percebe que, mesmo ela dando 100% de si, comete erros bobos ou esquece materiais. Isso gera uma sensação de insuficiência crônica. Ela pensa: se eu estou me esforçando tanto e ainda assim falho, o problema sou eu. Então, o que podemos fazer para ajudar? A gente pode reduzir a carga, simplifique instruções. Em vez de 5 comandos, dê um por vez. Uma outra coisa é validação do processo. Em vez de só elogiar a nota ou dever pronto, valide também o esforço. Por exemplo, dizer para a criança que viu o quanto ela se esforçou e que se concentrou e sabe que isso cansa ela. O segundo sintoma é procrastinação com sofrimento. Não é desinteresse, não é preguiça, é dificuldade real de iniciar tarefas. Iniciar exige ativação executiva e no TDAH essa ativação pode ser inconsistente. A criança quer fazer, mas ela fica paralisada. E quanto mais demora, mais sente culpa. E quanto mais ela sente culpa, mais ela trava. Muitas vezes, por senso comum mesmo, o TDAH é confundido apenas com não conseguir ficar parado ou ser distraído, mas o impacto na vontade e na iniciação é para muitos a parte mais paralisante do transtorno. E é muito importante que a gente não confunda com preguiça. A preguiça costuma envolver uma escolha ou um prazer no ócio. No TDAH, ocorre a paralisia do TDAH. O cérebro não consegue quebrar uma tarefa em passos menores e a energia de ativação necessária para começar parece insuperável. É o que chamamos de disfunção executiva. E aí começa o que eu chamo de ciclo da vergonha. A criança sabe o que precisa fazer, mas aí vem o bloqueio. O cérebro não conecta. E como consequência, surge a culpa e a ansiedade. E o resultado? A ansiedade aumenta o bloqueio, criando uma bola de neve emocional que consome mais energia do que a tarefa em si, gerando um sofrimento emocional real na criança. O terceiro é o esquecimento, que corrói a identidade. Não é só esquecer o lápis, é esquecer instruções, datas, combinados simples e ouvir repetidamente que
nunca presta atenção, você não liga para nada. E com o tempo, o sintoma vira rótulo interno. Essa é talvez a parte mais dolorosa e profunda do TDAH, porque transpõe a barreira do comportamento e entra no campo da autoestima e da construção do ser interior. A criança para de lutar contra o esquecimento e passa a acreditar que ela é o problema. Porque o esquecimento parece seletivo, né? Por exemplo, a criança esquece o material, mas lembra do detalhe do videogame, sabe tudo sobre o joguinho do celular. Aí você começa a pensar o quê? Que a criança é desleixada, que ela só liga para o que ela quer, preguiçosa. Só que depois de ouvir isso centenas de vezes, a criança para de dizer eu esqueci e começa a dizer para si mesma eu sou assim mesmo. Gera a sensação de que não importa o quanto ela tente, ela sempre vai decepcionar alguém. O resultado costuma ser o isolamento ou a revolta. Já que dizem que eu não presto atenção, vou tentar mesmo. O que podemos fazer então para ajudar essa criança? Uma das ações principais é parar de rotular. Em vez de dizer, você nunca me ouve, tente dizer, sinto que essa informação se perdeu, vamos anotar? Ao invés de dizer, você é muito esquecido, tente dizer, sua memória falhou agora, como posso te ajudar a lembrar? Em vez de dizer, você não liga para minhas coisas, tente dizer, eu sei que você se importa, mas o TDAH atrapalhou o nosso combinado. Em vez de dizer, você é muito esquecido, tente dizer, sua memória falhou agora. Como podemos te ajudar a lembrar? Outra coisa que pode ajudar muito é o suporte externo. Listas, alarmes, quadros visuais, post-it com lembretes e, acima de tudo, a validação. Quando validamos que o esquecimento é real e involuntário, tiramos o peso da culpa e damos espaço para a solução. O quarto sintoma é o hiperfoco seletivo. A mesma criança que não consegue sustentar a atenção numa atividade obrigatória pode passar horas concentrada em algo que desperta o interesse dela. Isso não invalida o transtorno, na verdade é parte dele. O problema não é a ausência de atenção, é a dificuldade de regular para onde ela vai. E muitas vezes alguns pais tendem a pensar, mas como que pode ser TDAH se ele passa 3 horas montando Lego ou jogando? Só que o hiperfoco é movido por dopamina imediata. Quando a atividade é nova, desafiadora ou prazerosa, o cérebro do TDAH recebe uma descarga química que tranca a criança naquela tarefa. Isso tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é uma superpotência de aprendizado e produtividade em temas específicos. O lado ruim é que a pessoa perde a noção do tempo, esquece de comer, de ir no banheiro e principalmente tem uma dificuldade enorme e às vezes até agressiva de sair do hiperfoco para fazer algo obrigatório. Para quem tem TDAH, mudar de canal dói. Tirar as crianças do hiperfoco para tomar um banho, por exemplo, causa uma desregulação emocional real, porque o cérebro dela está operando em uma frequência muito alta e a interrupção parece um choque térmico. O que fazer e o que não fazer? Com certeza é não interromper bruscamente aos gritos. Dê avisos prévios, por exemplo, faltam 10 minutos, faltam 5 minutos. Isso já ajuda. O que não fazer também é usar o hiperfoco como prova de preguiça. O que também não fazer é proibir a atividade de interesse como uma forma de punir a criança. Ajude a pessoa a colocar alarmes para voltar à Terra. O hiperfoco é a prova de que o cérebro TDAH é capaz. Ele só precisa de uma faísca diferente para ligar os motores. E talvez o mais silencioso de todos seja a sensibilidade emocional intensa. Crianças com TDAH frequentemente têm dificuldade de regular emoções. Uma pequena crítica pode parecer devastadora, uma frustração simples pode gerar uma explosão ou choro profundo. E muitas vezes isso é interpretado como drama ou manipulação. Mas existe um comportamento neurobiológico ali. Não é puro drama. O sistema límbico de uma pessoa com TDAH, que é a parte do cérebro responsável pelas emoções, tem uma comunicação falha com o córtex pré-frontal, que deveria agir como um freio ou moderador.
De uma forma mais didática, podemos dizer que o cérebro é um carro. O sistema límbico é o motor emocional. Ele que é responsável por sentir medo, alegria, raiva, tristeza e também por reagir. Ele é o responsável por nos fazer fugir de um perigo ou atacar quando nos sentimos ameaçados. No TDAH, o sistema límbico é super reativo, ele não sente uma pequena frustração, ele sente uma catástrofe. E qual seria o freio desse carro? É justamente o córtex pré-frontal. Essa é a parte da frente do cérebro, logo atrás da testa. É o nosso maestro responsável pelas funções executivas. É a parte que analisa se isso é mesmo grave e também nos faz inibir ou planejar. Por exemplo, vou resolver esse problema aqui com calma. Só que no TDAH, esse sinal chega atrasado ou fraco demais. A emoção assume o controle total do carro antes que a lógica consiga sentar no banco do motorista, gerando a reação, que pode ser uma explosão de raiva ou um recolhimento em choro e isolamento. Quem vê de fora acha que a reação é desproporcional ao fato, mas para o sistema nervoso dessa criança, a intensidade daquela dor é absolutamente real. Rotular essa intensidade como birra ou manipulação é um erro biológico. A manipulação exige planejamento e controle emocional para atingir um fim. A explosão do TDAH é um curto-circuito. A criança não está tentando controlar você, ela perdeu o controle de si mesma. E o que podemos fazer quando isso acontece? Depois que ela se acalmar, isso é muito importante, ofereça ajuda. Ela precisa de suporte emocional, precisa de um porto seguro. Agora, uma dica de ouro é nunca tente ensinar uma lição ou corrigir o comportamento durante a crise emocional. O cérebro está em modo de luta ou fuga. Então, espere o sistema esfriar para depois conversar. O perigo dos sintomas silenciosos é que eles não chamam atenção pelo comportamento. Eles aparecem como um sofrimento interno. E aí a criança cresce acreditando que é desorganizada, irresponsável, fraca ou incapaz, quando na verdade ela está lidando com um cérebro que funciona de maneira diferente. Mas aqui entra algo muito importante, que nem toda desatenção é TDAH. Privação de sono, excesso de tela, ansiedade, depressão infantil, dificuldades emocionais e até sobrecarga escolar podem produzir sinais semelhantes. E eu não posso deixar de dizer que diagnóstico não se faz por vídeo, se faz com avaliação cuidadosa. O que esse vídeo propõe aqui não é rotular, é ampliar o olhar, porque quando o TDAH passa despercebido, a criança aprende a mascarar. Mas quando ele é compreendido, surgem as estratégias. Estratégia devolve a autonomia. E talvez o mais perigoso dos sintomas silenciosos sejam que eles não chamam a atenção pelo comportamento, chamam a atenção pelo sofrimento. São crianças que geralmente não dão trabalho, mas dão sinais, que não enfrentam, mas se culpam, que não explodem na escola, mas implodem por dentro. E quando ninguém percebe, elas começam a acreditar que o problema são elas, mas não é. E um dos propósitos de eu ter criado esse canal é tentar conscientizar as pessoas. Você que é mãe, você que é pai, avô, avó, tio, tia, entenda que um cérebro com TDAH não é um cérebro quebrado. É um cérebro que funciona em outro ritmo, com outra regulação, com outra dinâmica de energia e atenção. O problema não é ter dificuldade, o problema é crescer sem entender por que ela existe. Por isso, mais importante do que sair procurando diagnóstico é sair observando com mais cuidado. Persistência dos sinais, impacto real na rotina, sofrimento emocional, isso sim merece avaliação profissional, porque rótulo mal colocado aprisiona, mas compreensão adequada liberta, e toda criança merece crescer entendendo como funciona e não se odiando por não funcionar como os outros. Quando entendemos o funcionamento, deixamos de culpar a criança e começamos a construir estratégia. Nenhuma criança deveria crescer achando que é insuficiente por algo que nunca foi preguiça. E eu peço que você ajude essas crianças compartilhando esse vídeo, porque quanto mais pessoas entendem, quanto mais as pessoas aprendem sobre as neurodiversidades, o mundo vai se tornando um lugar acolhedor.
e compreensível para elas. Talvez o mundo dessa criança se resuma à família, à escola, às comunidades que ela frequenta. Por isso é de extrema importância essa conscientização. Antes de encerrar, eu preciso tocar em um ponto delicado. Nos últimos anos, o número de diagnósticos de TDAH aumentou significativamente. Isso não significa necessariamente que estamos identificando melhor. Às vezes, significa que estamos confundindo sofrimento com transtorno. Muitas crianças estão exaustas, sobrecarregadas, ansiosas, privadas de sono, expostas a estímulos excessivos, muitas telas, e os sintomas podem sim se parecer muito com TDAH. No próximo vídeo eu quero falar sobre isso com profundidade. Estamos diagnosticando demais nossas crianças ou estamos tentando dar um nome a um problema que talvez seja do contexto e não do cérebro? Porque entender essa diferença muda completamente o caminho da intervenção. E essa é uma conversa que precisa ser feita com responsabilidade. Se inscreve para acompanhar e nos vemos no próximo vídeo.